3 da manhã. Você acorda com sede e encontra seu gato no corredor, imóvel, encarando fixamente um canto vazio da parede. Não há nada ali, nada que você possa ver, mas ele permanece. Olhos dilatados, corpo tenso, como se observasse algo de importância vital. Você bate palmas, chama seu nome, acende a luz. Ele vira a cabeça por um segundo, te olha como quem diz, você não entende, e volta a fixar o mesmo ponto. Emanuel Swedenborg passou décadas navegando entre dimensões da realidade até descobrir uma verdade que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a percepção animal. Nosso mundo físico é apenas a camada mais densa de uma realidade infinitamente mais complexa. O que chamamos de realidade, ele escrevia em suas visões místicas, é apenas o reflexo mais grosseiro de planos espirituais que se sobrepõem constantemente ao nosso. E os gatos, segundo Swedenborg, nunca perderam completamente o acesso a esses planos mais sutis. Você tenta encontrar explicações racionais. Ele está ouvindo algo que eu não ouço. Deve ser um inseto no teto. Talvez seja só um comportamento estranho. Mas no fundo, você sente um arrepio, uma sensação incômoda de que talvez, apenas talvez, ele esteja vendo algo que deveria estar lá. Swedenborg descobriu que certos animais funcionam como sentinelas involuntárias entre dimensões. Eles detectam presenças, energias, movimentos que nossa percepção limitada não consegue captar. Não porque são sobrenaturais, mas porque mantiveram uma sensibilidade que nós, humanos, perdemos no processo de civilização. O gato que observa o nada não está tendo alucinações. Está exercendo uma capacidade perceptiva que você já teve, mas esqueceu de usar. E talvez por isso você se sinta desconfortável quando o flagra nessas sessões de observação. Não é apenas curiosidade sobre o que ele vê. É uma lembrança incômoda de que existe toda uma realidade acontecendo ao seu redor que você simplesmente não acessa mais. O animal, Swedenborg observava, vive simultaneamente em múltiplas camadas da existência. O humano civilizado aprendeu a habitar apenas uma. Você quer acreditar que vive no mundo real, no mundo concreto, no mundo que importa. Mas seu gato está ali, noite após noite, lembrando você de que talvez você tenha se limitado voluntariamente a uma versão empobrecida da realidade e que ele ainda tem acesso ao restante. Swedenborg teve sua primeira revelação sobre a visão animal durante uma experiência mística em 1745. Ele viu claramente como a realidade se estrutura em camadas sobrepostas, desde o plano material mais denso até os níveis espirituais mais elevados, e como diferentes seres vivos têm acesso a diferentes camadas dessa estrutura multidimensional. O que vocês chamam de mundo físico, uma entidade espiritual revelou a ele, é apenas o último eco de realidades infinitamente mais vastas. Para Swedenborg, os gatos ocupavam uma posição única nessa hierarquia perceptiva. Eles vivem simultaneamente no plano físico denso que compartilhamos, mas mantêm canais abertos para os planos etéricos e astrais que circundam nossa realidade material. Por isso, eles reagem a presenças invisíveis. Por isso, demonstram comportamentos que parecem antecipações sobrenaturais. Por isso, seus olhos captam movimentos que nenhum instrumento científico detecta. Durante seus anos de pesquisa interdimensional, Swedenborg documentou centenas de casos envolvendo a percepção ampliada de animais domésticos. Mas os gatos se destacavam por uma característica específica. Eles não apenas detectavam presenças de outros planos, mas pareciam interagir conscientemente com elas. Clara, uma mulher que procurou Swedenborg para entender eventos estranhos em sua casa, relatou um fenômeno que se tornaria um dos casos mais estudados pelo místico sueco.
Seu gato, Hermes, havia desenvolvido o hábito de se posicionar sempre no mesmo canto da sala e permanecer ali por horas, olhando fixamente para o alto. Não é um olhar vago, Clara descreveu. É como se ele estivesse acompanhando uma conversa. Às vezes, move a cabeça como se seguisse alguém se movendo. Outras vezes, faz pequenos sons como se respondesse a algo. Swedenborg visitou a casa de Clara e imediatamente detectou o que Hermes estava observando. No canto específico onde o gato se posicionava, havia uma sobreposição entre o plano físico e o que Swedenborg chamava de mundo dos espíritos. Entidades desencarnadas frequentavam aquele espaço e Hermes havia se tornado uma espécie de intermediário involuntário. O gato não escolheu essa função. Swedenborg explicou a Clara, mas sua constituição etérica natural o torna um receptor sensível para frequências que nós perdemos a capacidade de perceber. A descoberta mais perturbadora de Swedenborg foi que a casa de Clara não era exceção. Praticamente toda residência onde havia gatos apresentava algum nível de atividade interdimensional que os felinos detectavam e com a qual interagiam regularmente. Eles são guardiões silenciosos, Swedenborg escrevia, mantendo vigília sobre fronteiras que nem sabemos que existem. Mas havia algo ainda mais profundo nessa observação. Swedenborg percebeu que os gatos não apenas veem outras dimensões, eles veem aspectos multidimensionais das próprias pessoas com quem convivem. Marcus, outro seguidor dos ensinamentos de Swedenborg, descobriu isso de forma perturbadora. Seu gato, Sombra, havia começado a demonstrar comportamentos estranhos sempre que Marcus passava por crises emocionais. O animal não apenas detectava o estado emocional, isso seria normal, mas parecia enxergar entidades ou energias que se aproximavam de Marcus durante esses períodos vulneráveis. Sombra começa a bugar, a se agitar, a me olhar como se houvesse algo perigoso ao meu redor, Marcus relatou a Swedenborg. E eu sinto também uma presença pesada, sombria, como se algo se alimentasse da minha tristeza. Swedenborg confirmou as intuições de Marcus. Quando você está emocionalmente desequilibrado, ele explicou, você atrai entidades dos planos inferiores que se nutrem de energia emocional densa. Seu gato as vê claramente e tenta te alertar. Essa foi a revelação mais revolucionária de Swedenborg sobre a percepção felina. Eles não apenas veem outros planos da realidade, mas funcionam como sistemas de alerta para interações interdimensionais que afetam diretamente os humanos com quem convivem. O gato que olha fixamente para você, Swedenborg escrevia, pode estar vendo não apenas sua forma física, mas toda a rede de energias, entidades e influências que se conectam com sua alma. Isso explicaria por que alguns gatos demonstram comportamentos protetivos inexplicáveis, porque se posicionam entre você e determinados cantos da casa, porque às vezes recusam entrar em certos ambientes, porque reagem com agressividade a pessoas específicas que você considera inofensivas. Eles estão vendo a versão multidimensional completa da situação, enquanto você está limitado à camada física superficial. Para Swedenborg, isso representava tanto uma oportunidade quanto um alerta. Os gatos poderiam funcionar como guias para reconectarmos com nossa própria percepção ampliada perdida, mas também alertavam para realidades que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Quando você aprende a ler os sinais do seu gato, ele aconselhava, você aprende a navegar em dimensões da realidade que sua mente racional insiste em negar. Sofia descobriu que nem todos os nadas que seu gato observava eram inofensivos. Isis, uma gata persa de olhos verdes, havia desenvolvido o hábito perturbador de se posicionar na porta do quarto e bufar para o interior vazio. Sempre no mesmo horário, 3 da manhã,
sempre com a mesma intensidade de alarme. Inicialmente, Sofia tentou ignorar. É só um comportamento estranho. Mas as noites se tornaram inquietas. Ela começou a ter pesadelos recorrentes, uma sensação constante de estar sendo observada, uma opressão no peito que aparecia exatamente quando Isis demonstrava mais agitação. Swedenborg teria reconhecido imediatamente os sinais. Isis estava detectando uma presença parasitária do plano astral inferior que havia se fixado no campo energético de Sofia durante um período de depressão profunda. Quando você está emocionalmente vulnerável, Swedenborg observava, você se torna magnética para entidades que se alimentam de energia vital baixa. Sofia só entendeu o que estava acontecendo quando decidiu confiar na percepção de Isis. Em vez de repreender a gata por estar vendo coisas, começou a prestar atenção no que ela estava tentando comunicar. Numa noite particularmente intensa, quando Isis estava especialmente agitada, Sofia fechou os olhos e tentou sentir o que havia no quarto. Imediatamente percebeu uma presença pesada, pegajosa, que parecia sugar sua energia vital. Era como se algo invisível estivesse grudado em mim há meses, ela relatou depois. E Isis estava tentando me avisar desde o início. Do outro lado da experiência espectral, havia Roberto, cuja gata Luna demonstrava um comportamento completamente diferente, mas igualmente revelador. Luna se posicionava regularmente em determinados cantos da casa e ronronava suavemente, como se estivesse cumprimentando alguém querido. Roberto inicialmente achou reconfortante, mas depois começou a sentir presenças benevolentes nesses locais específicos. Uma sensação de proteção, de companhia amorosa, de não estar sozinho. Swedenborg identificaria facilmente. Luna estava interagindo com guias espirituais ou entes queridos desencarnados que acompanhavam Roberto em sua jornada de vida. Nem todas as presenças que os gatos detectam são ameaçadoras, Swedenborg esclarecia. Muitas são protetivas, orientadoras, amorosas. Lembra da primeira vez que percebeu seu gato olhando fixamente para você de forma diferente? Não era o olhar casual de reconhecimento. Era como se ele estivesse vendo através de você, analisando camadas da sua existência que você mesmo desconhecia. Para Swedenborg, esses momentos são oportunidades preciosas de autoconhecimento. O gato que te observa intensamente, ele dizia, pode estar vendo aspectos da sua alma que você ainda não integrou conscientemente. Marina vivenciou isso de forma transformadora. Sua gata Minerva havia começado a demonstrar um comportamento peculiar. Toda vez que Marina estava tomando decisões importantes, Minerva se posicionava na sua frente e a encarava com uma intensidade quase sobrenatural. Era como se ela estivesse lendo algo em mim, Marina relatou. E às vezes eu sentia que ela aprovava ou desaprovava minhas escolhas antes mesmo de eu tomar uma decisão final. Marina começou a usar as reações de Minerva como uma espécie de bússola interior. Quando a gata demonstrava agitação, Marina reconsiderava suas escolhas. Quando demonstrava serenidade, Marina se sentia mais confiante para seguir em frente. Ela estava me ajudando a acessar uma sabedoria que eu carregava, mas não conseguia ouvir conscientemente. Marina percebeu. Swedenborg via nesses casos uma função elevada dos gatos domésticos. Eles não apenas detectam outras dimensões, mas ajudam os humanos a reconectar com sua própria intuição e sabedoria interior. O gato atua como um espelho vivo, ele escrevia, refletindo de volta para você aspectos da sua própria percepção ampliada. Mas talvez o caso mais perturbador seja o de André, cujo gato Nix desenvolveu o hábito de se posicionar sempre entre ele e determinadas pessoas que o visitavam. Nix não era agressivo, mas criava uma barreira física sutil, como se estivesse protegendo André de algo que só ele conseguia perceber.
André inicialmente achou o comportamento possessivo irritante, até que começou a perceber um padrão. As pessoas das quais Nix o protegia invariavelmente revelavam com o tempo intenções manipuladoras ou energias vampirizantes. Nix estava lendo o campo energético dessas pessoas antes que eu conseguisse detectar suas verdadeiras intenções. André compreendeu. Para Swedenborg, isso demonstrava uma das capacidades mais valiosas dos gatos. Eles podem funcionar como detectores vivos de integridade energética, ajudando os humanos a navegar relacionamentos e situações com maior sabedoria. Eles veem o que você não vê e tentam te proteger do que você ainda não aprendeu a detectar. Swedenborg desenvolveu uma prática revolucionária que chamava de leitura através dos sentinelas felinos. Ele encorajava as pessoas a observarem atentamente os comportamentos dos seus gatos como uma forma de desenvolver sua própria percepção interdimensional adormecida. O gato não substitui sua intuição, ele alertava, mas pode reativá-la. Para Swedenborg, a convivência próxima com felinos oferecia uma oportunidade única de reeducação perceptiva. Ao prestar atenção genuína no que eles detectavam, os humanos podiam gradualmente reabrir canais de percepção que haviam sido fechados pelo condicionamento social. Quando você para de dismissar o que seu gato vê, ele ensinava, você começa a questionar as limitações da sua própria visão. Helena descobriu isso durante um período de crise espiritual profunda. Ela havia perdido a fé em qualquer realidade além do mundo material. Até que sua gata, Sofia, começou a demonstrar comportamentos que a forçaram a reconsiderar suas crenças. Sofia havia começado a se posicionar regularmente em determinados locais da casa onde Helena sentia uma energia particularmente reconfortante. Quando Helena meditava nesses locais, experimentava estados de consciência expandida que não conseguia explicar racionalmente. Sofia estava me mostrando onde a barreira entre dimensões era mais fina, Helena percebeu. Onde eu poderia acessar mais facilmente estados alterados de consciência. Gradualmente, Helena aprendeu a usar as indicações de Sofia como um mapa para a navegação espiritual. Ela desenvolveu uma prática meditativa baseada nos locais que a gata sinalizava como energeticamente potentes. Não era que Sofia estava me ensinando espiritualidade, Helena compreendeu. Ela estava me lembrando de capacidades que eu já possuía, mas havia esquecido de usar. Para Swedenborg, essa era a função mais elevada dos gatos domésticos, servir como catalisadores para o despertar da percepção multidimensional humana. Eles não fazem o trabalho por você, ele esclarecia, mas mostram onde o trabalho precisa ser feito. Ricardo teve uma experiência similar, mas mais dramaticamente transformadora. Seu gato Zeus havia começado a demonstrar comportamentos que pareciam antecipações sobrenaturais. Ele se agitava horas antes de eventos importantes. Se posicionava na porta quando visitas inesperadas estavam chegando. Demonstrava inquietação antes de mudanças significativas na vida de Ricardo. Zeus estava me ensinando a ler os sinais energéticos que antecedem mudanças materiais, Ricardo percebeu. Ele vivia alguns passos à frente da realidade física. Ricardo começou a prestar atenção nos padrões comportamentais de Zeus como uma forma de desenvolver sua própria capacidade de antecipação intuitiva. Com o tempo, desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para detectar mudanças energéticas antes que se manifestassem fisicamente. Zeus me reconectou com uma forma de inteligência que transcende o raciocínio linear, Ricardo explicou. Uma inteligência que lê padrões energéticos em vez de apenas informações sensoriais.
Swedenborg via nessas experiências a evidência de que os gatos funcionam como professores involuntários de capacidades perceptivas que todos os humanos possuem, mas raramente desenvolvem. O gato não tem poderes que você não tem, ele enfatizava. Ele apenas manteve ativas capacidades que você permitiu que adormecessem. A prática que Swedenborg desenvolveu envolvia 3 estágios principais de reeducação perceptiva através da observação felina. Primeiro, aprender a reconhecer quando o gato está detectando algo além do plano físico. Observar sem julgar, ele instruía, sem tentar explicar racionalmente o comportamento. Segundo, experimentar conscientemente os locais e momentos que o gato sinaliza como energeticamente significativos. Usar o gato como um guia para a exploração sutil, ele sugeria. Terceiro, desenvolver gradualmente a própria sensibilidade para as mesmas frequências que o gato detecta naturalmente. O objetivo não é depender do gato, ele alertava, mas recuperar sua própria capacidade de percepção ampliada. Para Swedenborg, o sucesso dessa prática era medido pela crescente independência perceptiva da pessoa. Quando você desenvolve sua própria visão multidimensional, ele observava, você para de ver o gato como misterioso e começa a vê-lo como um colega de trabalho interdimensional. O objetivo final não era se tornar dependente da percepção felina, mas usar essa percepção como uma ponte para reconectar com capacidades humanas latentes. O gato é um professor temporário, Swedenborg concluía. A meta é graduar-se de sua tutela e se tornar um navegador consciente dos múltiplos planos da realidade. Na última visão que teve sobre os gatos e sua percepção interdimensional, Swedenborg compreendeu algo que o marcou profundamente. Ele viu que esses animais não são apenas observadores passivos de outras dimensões. Eles são guardiões ativos das fronteiras entre mundos. Cada gato, ele escreveu em suas reflexões finais, é um sentinela silencioso, mantendo vigília sobre portais dimensionais que a humanidade esqueceu que existem. Todos esses anos, você achou que seu gato estava vendo coisas, mas Swedenborg revelou a verdade mais profunda. Ele estava vendo tudo. Você é que havia se limitado a uma fração microscópica da realidade total. O gato que para e observa o nada não está tendo alucinações. Está exercendo uma função sagrada que você perdeu quando aceitou que o mundo físico era tudo o que importava. Ele vê as presenças que rondam sua casa. Detecta as entidades que se aproximam quando você está vulnerável. Monitora as energias que influenciam seus estados emocionais. Observa os guias espirituais que tentam te orientar. E faz tudo isso em silêncio, sem alarmar você desnecessariamente, sem forçar você a aceitar realidades para as quais talvez não esteja preparado. Porque ele sabe algo que Swedenborg descobriu. A percepção ampliada não pode ser forçada. Ela deve ser gentilmente reativada. Cada vez que você flagra seu gato encarando o vazio, você está diante de uma oportunidade sagrada. Uma chance de questionar os limites que você mesmo impôs à sua percepção. Você pode continuar achando que ele está vendo coisas e manter-se confortavelmente limitado ao mundo físico denso. Ou pode começar a se perguntar, o que mais existe aqui que eu não estou vendo? O gato não está tentando te converter a nenhuma crença específica. Está apenas sendo ele mesmo, vivendo naturalmente em múltiplas dimensões simultaneamente, demonstrando através do próprio comportamento que existe muito mais realidade disponível do que você permite a si mesmo acessar. Swedenborg sabia que haveria um tempo em que a humanidade se desconectaria tanto da percepção sutil que esqueceria completamente de outras dimensões da realidade. Um tempo em que tudo seria reduzido ao material, ao mensurável, ao cientificamente comprovável. Mas ele também sabia que alguns guardiões,
permaneceriam. Criaturas que manteriam vivos os canais de percepção interdimensional, que serviriam como lembretes silenciosos de que a realidade é infinitamente mais vasta e misteriosa do que qualquer ciência materialista poderia mapear. Seus gatos são esses guardiões, e talvez seja a hora de você parar de ignorar o que eles estão tentando te mostrar. Não precisa acreditar em espíritos, anjos, demônios ou outras entidades. Precisa apenas estar aberto à possibilidade de que sua percepção foi artificialmente limitada, que você treinou a si mesmo para ver menos do que é capaz de ver. O gato que observa o nada está te convidando a expandir sua definição de algo, a questionar suas suposições sobre o que é real e o que é possível. Ele não está pedindo para você acreditar nele. Está oferecendo para você experimentar por si mesmo. Da próxima vez que o flagrar numa sessão de observação intensa, em vez de tentar distraí-lo ou racionalizá-lo, pare um momento. Sente-se ao lado dele. Olhe na mesma direção e pergunte-se o que ele pode estar vendo que eu ainda não aprendi a perceber. Talvez você não veja nada na primeira vez, ou na 10ª, mas talvez, gradualmente, comece a sentir que há algo ali, uma presença, uma energia, uma qualidade de atenção que você havia perdido a capacidade de detectar. E quando isso acontecer, você entenderá que seu gato não estava vendo coisas. Ele estava vendo a realidade completa e tentando te ensinar a fazer o mesmo. Curta este vídeo se seu gato já te deixou inquieto observando o nada com tamanha intensidade. Comente que comportamentos estranhos seu felino demonstra e o que você acha que ele pode estar detectando. E compartilhe com quem ainda acredita que existem mais coisas entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. Porque talvez seja a hora de agradecer ao guardião silencioso, que nunca parou de vigiar as fronteiras entre mundos, esperando você se lembrar de que também pode cruzá-las.